Seja bem-vindo ao canal da Paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, a verdadeira Constituição. Mas antes eu quero ler com vocês Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5 e o verso 1. Depois quero ler o verso 13, que complementa o verso 1. Este capítulo inteiro, ele fala da liberdade em Cristo Jesus. Ele fala ou a lei ou Cristo, né? Os judeus contemporâneos de Jesus eram muito apegados à lei. Eles entendiam, né? O sentimento deles era de que, ao observarem a lei mosaica, a lei de Moisés, né? E também o decálogo que Moisés recebeu das mãos de Deus, do próprio Deus que escreveu, eles estariam salvos. E Jesus trouxe para nós os evangelhos, Jesus é o próprio evangelho, dizendo para aquele povo, para os seus filhos, não é, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele disse lá em São João 5,39, examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Então Jesus tirou o foco da lei e trouxe para ele. Não é? A ele se apresentou como Salvador do mundo. Ele é o Cristo, ele é que nos dá liberdade. Então, capítulo 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora Paulo dizendo. Daí ele continua: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que escravidão Paulo estava falando aqui? Ele não estava falando da escravidão social, da escravidão humana, não é? Das pessoas. Paulo está falando aqui da escravidão do pecado. Então anote isso, escravidão do pecado. Ele nos liberta da escravidão do pecado. E olha o verso 13, agora Paulo complementa: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A que liberdade nós fomos chamados? A liberdade em Cristo. Liberdade do pecado original que os nossos primeiros pais cometeram, não é? Erraram o alvo. Pecar quer dizer errar o alvo. E este pecado então foi expiado, foi pago, este débito que nós tínhamos com Deus, com o Pai, com o céu, foi pago pelo sangue precioso de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, nós somos livres do pecado original. Pense, quando você aceita solenemente no teu coração de que Jesus realmente, você crê que Jesus realmente é o teu Salvador e que Ele te libertou do pecado original que nos condenou lá no Éden, então você passa a ser realmente livre. Não livre para fazer o que você quiser. Então Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para fazer o que você quiser. Não é para isso que Jesus nos liberta, para fazermos o que nós queremos, mas porque nós somos libertos do pecado, então ele também nos dá o poder e a garantia de que, se nós agora cometermos atos pecaminosos, então nós somos livres do pecado original, mas ainda nós continuamos sendo pecadores, a nossa natureza é pecadora. Então, se mais ali à frente, depois que aceitarmos a Jesus, nos batizamos, crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nos liberta do pecado original, mas ali à frente, se cometermos pecado, nós sim podemos nos arrependemos do pecado, dos pecados que cometemos, ou dos atos pecaminosos, somos justificados e perdoados por Deus. E continuamos então livres do pecado. Porque aquele que peca, aquele que está na escravidão da carne, este sofre. A pessoa pensa que está livre, mas não está livre. O Papa, no seu discurso aos jornalistas, à imprensa em geral do mundo, ele disse assim: é somente as pessoas informadas que têm liberdade.
de escolha. As pessoas bem informadas, elas têm liberdade de escolha. Ora, isso é um contrassenso, né? Porque a igreja cristã majoritária, a igreja cristã sempre tolheu dos seus fiéis a informação. A igreja cristã majoritária, na Idade Média, ela queimou Bíblias, perseguiu cristãos, torturou aqueles que eram fiéis a Deus e que entendiam pela palavra do Senhor que deviam sim obediência não a um líder religioso, mas sim a um Deus que está no céu, a um Jesus que morreu por nós, como na Reforma, no século XIV, através de Martinho Lutero e outros que vieram antes dele, como Jerônimo, né, Wycliffe e outros reformadores, tanto na América do Norte, na Europa, como na América do Norte, como na Inglaterra, tantos reformadores. Então aqui eu fiquei pensando, né, o Papa, ele falou uma coisa interessante, porque o que o mundo busca é a liberdade moral, é a liberdade ética. Nós queremos ter liberdade para fazermos o que quisermos. E é verdade, esse é o nosso sentimento. Temos liberdade para fazermos o que quisermos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, e eu acho que o Leão XIV também deveria estar alinhado a estes pensamentos, não é dizer apenas para a imprensa, para o mundo, que nós precisamos de informação para termos liberdade. É uma verdade isso. Mas mais do que isso, precisam estar informadas do Evangelho. Jesus, sim, o maior jornalista, trouxe a melhor informação para você e para mim, que é a salvação por seu sangue. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, amigo, amiga, a liberdade em Cristo, como disse Paulo na sua carta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí Paulo diz: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Isto sim é liberdade. Liberdade em Cristo. E vamos orar, se você puder, feche seus olhos. Senhor, oramos e ansiamos por liberdade. Como é bom estar livre, Senhor Deus, da condenação do pecado. E somente serão livres aqueles que acreditarem no Senhor, aqueles que depositarem no Senhor toda a sua confiança. E então seremos purificados, seremos justificados, perdoados e santificados para a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai. Somos humanos, falhos. Por isso, Senhor Deus, tenha misericórdia. Oramos humildemente para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos dê um novo coração, um coração obediente ao Senhor. Em nome e pelo poder de Jesus, oramos rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.